Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno, professor de História, e hoje nós vamos trabalhar a semana 1 do PET 1 de História, tá bom? Então, olha só, vamos ver o que o PET está nos pedindo? Eu vou apresentar aqui para nós o material do PET, e vocês podem ver aí, ó, que o PET 1 começa lá na página 64, o PET 1 de História. E a primeira temática que a gente vai trabalhar são povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. O objeto de conhecimento, né? O que forma um povo, do nomandismo aos primeiros povos sedentarizados. Então a gente vai trabalhar basicamente a relação dos povos nômades e sedentários com o ambiente em que eles viviam, com o espaço geográfico em que eles viviam. E assim nós vamos perceber o desenvolvimento da humanidade a partir de um período que nós chamamos de pré-história, tá certo? Então, o conteúdo proposto para nós aí nessa primeira semana é basicamente esse: trabalhar a pré-história, desde os povos nômades até o desenvolvimento de uma cultura sedentária, com destaque para a formação das primeiras cidades. Então, essa é a proposta, tá certo? E aqui nós vamos usar um pequeno slide que eu produzi para a gente trabalhar esse material, tá certo? E eu vou explicar para vocês. Olha só, esse período que a gente vai trabalhar, ele é de maneira abundantemente conhecido como pré-história. Mas a gente já vai deixar claro que essa nomenclatura, esse nome pré-história, é um nome um pouco complicado. Porque a palavrinha pré significa aquilo que vem antes. Então quer dizer que nesse período não havia história ainda? É aquilo que vem antes da história? Durante muito tempo, para alguns historiadores, sim. Uma parte dos historiadores do século XIX, início do século XX, acreditavam que a história surgiu com a invenção da escrita. Então só existia história a partir do desenvolvimento da escrita. Sem escrita, não havia história. Ah, mas e as pessoas que existiam antes da invenção da escrita? Pois é, para eles, essas pessoas, essas sociedades que existiam antes da invenção da escrita, eram da pré-história. Esse era o nome utilizado, né, e vastamente utilizado até hoje. Porém, nós já sabemos que esse nome não é o mais adequado para definir esse período, né, esse período primitivo da nossa existência, porque a gente sabe que, apesar de não haver escrita, havia sim história, porque a história é feita pelo homem, desde quando existe ser humano, há história, tá certo? E esse período chamado de pré-história, equivocadamente, mas é o nome mais utilizado, ele é o período mais longo da existência humana, né? Tudo que a humanidade viveu até os dias de hoje, mais de 90% da experiência humana sobre a Terra se localiza nesse período chamado pré-história, né? Esse período é o mais antigo e o mais longo da existência humana na face da Terra. E para a gente entender melhor esse período, nós vamos desmembrá-lo em três partes, em três momentos distintos, muito importantes para nós, para o nosso conhecimento e compreensão de como as nossas sociedades funcionam hoje, tá certo? Por quê? O primeiro período da pré-história era chamado de Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Paleo significa antigo, velho. Lítico vem de pedra. Então, paleolítico é pedra antiga, pedra velha. Por quê, pessoal? A referência se dá a partir dos objetos que eram produzidos pelos homens dessa época. Os objetos eram geralmente feitos em pedras, né? Pedras lascadas, como vocês podem ver aí na imagem acima, pontas de flecha feita de sílex,
facas, machadinhas e uma série de objetos feitos a partir do uso da pedra, para o uso cotidiano. Esse período chamado de Paleolítico, ele é o mais antigo e o mais longo da pré-história. Nesse período, os seres humanos viviam em pequenos bandos de homens e mulheres, né, que eram caçadores e coletores. Essa é uma informação importante. Quando eu digo que eles são caçadores e coletores, significa que eles sobrevivem a partir da caça de animais e coleta de frutos e de uma série de alimentos vegetais disponíveis na região onde eles vivem, certo? Então eles são caçadores e coletores, vivem da caça e da coleta. Justamente por serem caçadores e coletores, eles são nômades. O que é isso, professor? O que é ser nômade? Nômade é aquela pessoa que não possui moradia e residência fixa. Portanto, esses grupos não se fixavam em lugar algum. Eles eram peregrinos, eles estavam sempre se movimentando de uma região para outra. E por quê? Porque esses pequenos bandos, né, de 30, 40 indivíduos se movimentavam de um lugar para outro? Justamente por serem caçadores e coletores. Quando a caça de um local, quando o alimento de um local esgotava, acabava, eles tinham que ir em busca de novas fontes de alimento em outros lugares. Por isso mesmo, eles eram nômades. Eles estavam sempre migrando em busca de novas fontes de alimento, certo? Respeitando aí o ciclo e as migrações dos animais e também as estações do ano. Então, eles estavam sempre em busca de sobrevivência, em busca de suprimento para sobreviver. Por isso, eles eram nômades. Lembre-se que eles não plantavam seu próprio alimento, certo? Outro detalhe importante do Paleolítico é que justamente por estarem tão dedicados à caça e coleta e nunca ficarem muito tempo num único local, esses grupos humanos, eles habitavam em cavernas ou em outros abrigos naturais que existiam na região onde eles estavam, certo? Na possibilidade de não existir uma caverna, um abrigo natural, eles construíam pequenas cabanas feitas de galho, ossos, couro de animais, folhas, certo? Eles construíam pequenas cabanas provisórias, temporárias. Por quê? Lembre-se, eles nunca permaneciam muito tempo no mesmo local. Eles são nômades, caçadores e coletores. Então, eles habitam as cavernas ou outros abrigos naturais, e é justamente aí que a gente vai compreender e perceber as evidências deixadas por esses grupos humanos nas paredes das cavernas. As famosas pinturas rupestres, como essa aqui que a gente pode ver no canto aqui acima da imagem. O que eram as pinturas rupestres? Eram representações que esses homens e mulheres do Paleolítico faziam do seu cotidiano, do seu dia a dia, certo? Então eles pintavam cenas de uma caçada, cenas de rituais que eram feitos, mas especialmente cenas do cotidiano, do dia a dia. As cenas de caçadas e de animais sendo procurados e abatidos são as mais comuns nas pinturas rupestres, mas existem muitas outras. O importante é notar que esse tipo de pintura, né, bem primitiva, foi feita com o intuito de registrar esse dia a dia, registrar essa presença humana ali nas cavernas, tá certo? E também foi nesse período que os seres humanos aprenderam a manipular o fogo, muito importante para o desenvolvimento humano, né? Afinal de contas, a partir do fogo era possível se proteger, se aquecer e cozinhar alimentos. Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento cerebral, para o desenvolvimento físico, biológico e intelectual dos seres humanos. Então foi muito importante
O fogo trouxe segurança, porque afastava predadores e animais selvagens. Trouxe calor, que os protegia do frio nos invernos mais severos. E também trouxe possibilidade de cozinhar os alimentos, promovendo uma refeição mais saudável, né, com alimento cozido. Então, assim, o ser humano vai se desenvolvendo ao longo de milhares de anos no Paleolítico. Essa é a tese defendida aí pelos cientistas, arqueólogos do Paleolítico. Muito bem. Porém, eu disse para vocês que não é apenas o Paleolítico, né? São 3 períodos que compõem a pré-história. E o Paleolítico, apesar de ser o maior, não foi o único. Logo depois, vai haver o chamado Neolítico, ou a Idade da Pedra Polida. Neo vem de novo, e lítico, a gente já viu, vem de pedra. Se é neolítico, é pedra nova. O que ocorreu? Qual a grande mudança ocorrida do Paleolítico para o Neolítico? Um fenômeno conhecido como Revolução Neolítica. Professor, mas o que é isso? O que é essa Revolução Neolítica? Em dado momento da história ali, da pré-história, né, o homem aprendeu a cultivar. A Revolução Neolítica nada mais foi do que o desenvolvimento da agricultura. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante. Porque muda toda a forma de sobrevivência e desenvolvimento cultural dos povos da pré-história. Né? As civilizações vão surgir a partir daí. Os povos que a gente hoje conhece e ouve falar da antiguidade vão surgir a partir desse movimento. Que movimento é esse, então? Alguns pesquisadores acreditam que as mulheres foram responsáveis pelo desenvolvimento da agricultura, justamente por elas terem o trabalho de coleta no Paleolítico. E na coleta de grãos, frutos, né, plantas, elas perceberam que era possível reproduzir a planta através das sementes. Então, a semente no solo, irrigada, dava origem a uma nova planta. Então, essa observação teria sido o fator motivador dessas transformações. E quais transformações foram essas? O homem que era caçador e coletor, ele começa a produzir seu próprio alimento, praticando a agricultura. Portanto, ele não é mais um dependente exclusivo da natureza e do meio ambiente onde ele está. Ele agora tem um domínio sobre ela a partir do momento em que ele planta. Ele vai produzir seu próprio alimento a partir da agricultura. E, posteriormente, a pecuária, né? Que é a criação de animais. Por quê? As lavouras plantadas pelos seres humanos atraíam muitos animais. E aí, a partir desse contato, muitos animais começaram a ser domesticados e criados, né, como um rebanho para o uso humano. Então, gente, a Revolução Neolítica é a criação da agricultura e depois da pecuária. A produção de alimentos, a base da sobrevivência, né? E aí tem uma questão muito importante. Por que muda tudo? Ora, se eles já produzem o próprio alimento, não é mais necessário que eles vivam como nômades, migrando de um lugar para outro. Eles não precisam mais fazer isso. Por quê? A plantação tem que ser observada e cuidada de perto. E a plantação é fixa, ela não se move. Então, os seres humanos vão ter que ficar próximos às suas áreas de cultivo, às áreas de plantio. E já que eles vão ficar parados, nós vamos falar que eles vão se sedentarizar. Esse é o sentido da palavra sedentarismo. É alguém que é parado, alguém que é fixo, alguém que não se movimenta mais, certo?
é justamente o oposto de nômade. Nômade é aquele que migra, que não tem uma moradia fixa e está sempre em busca de uma nova região para habitar e buscar o seu sustento. O sedentário, não. Ele tem uma moradia fixa. Ele vai se fixar em um local e naquele local ele não vai buscar o seu sustento, ele vai produzir o seu sustento através da agricultura e da pecuária. Obviamente que esse processo não foi um processo instantâneo, que aconteceu do dia para a noite. Foi um longo processo de adaptação. Enquanto plantavam, muitos ainda eram caçadores. E nem todos os povos aderiram a esse modelo imediatamente. Né? Muitos povos, até hoje, têm uma estrutura de vida nômade e baseada na caça e coleta. Certo? Nem todos os povos são agricultores e sedentários. Essa é uma observação muito importante a ser feita. Tá? Isso não implica que um seja melhor do que o outro. Implica que são diferentes modos de vida. Tá? Um nômade, caçador e coletor, e outro sedentário, agricultor, criador de animais. Um ponto interessante é, a partir desse momento, provavelmente, os grupos humanos teriam desenvolvido a cerâmica. Olha só, então, vasos, jarros, né, objetos de cerâmica foram vastamente encontrados que datam dessa época. Por quê? Os grupos do Paleolítico, caçadores e coletores, eles não desenvolveram cerâmica, até porque, como eles nunca ficavam muito tempo num local, não fazia sentido eles fabricarem cerâmicas. Eles nunca iam levar com eles. As viagens que eles faziam eram longas, e por isso tinham que ser viagens sem carregar peso. Então eles não levavam coisas com eles, cerâmicas, potes, não. Mas os sedentários, agricultores, eles precisam de objetos para guardar a produção, as sementes, o alimento. Então a cerâmica vai ser desenvolvida por esses grupos que a gente chama de sedentário. Então, se aquele grupo possui cerâmica, é um grande indicativo de que ele é um grupo sedentário, agricultor e criador de animais. Tá certo? Outra informação muito importante para nós. Justamente por causa disso, a existência da agricultura, né? As pessoas começaram, ao invés de buscar cavernas para viverem, elas passaram a construir suas próprias casas, suas próprias cabanas, seus abrigos. Ao invés de buscarem abrigos naturais, eles passaram a construir seus abrigos com os recursos naturais, né? Com madeira, com palha, com pedras. Tudo isso passa a ser vastamente utilizado na fabricação de suas próprias casas. E essas casas vão ser construídas umas próximas das outras. Afinal de contas, esses grupos do Neolítico, eles vão crescer, a população vai se desenvolver, eles não vão ficar restritos a um grupo de 30, 40 pessoas, eles vão crescendo de maneira exponencial, né, significativa, eles vão se reproduzindo, se multiplicando, e, consequentemente, o conjunto de casas, de habitações, vão se tornando cada vez mais próximos, dando origem às primeiras aldeias e povoados da pré-história. E aí, a gente avança um pouco mais para a terceira e última fase desse período que a gente chama de pré-história, que é a idade dos metais. E aqui eu chamo a atenção. Por que não tem lítico mais? Nossa, professor, nós falamos de paleolítico, neolítico, pedra velha, pedra nova. E agora, por que a gente não está chamando esse período de lítico também? Porque o nome já vai deixar claro, né? O uso das ferramentas de pedra vai sendo abandonado, né? Eles vão abandonando as ferramentas de pedra, justamente porque nesse período conhecido como Idade dos Metais, o que a gente tem? O desenvolvimento da metalurgia. O ser humano, né, o Homo sapiens,
que é o gênero humano mais desenvolvido, no caso, somos nós, aprendemos a forjar objetos a partir dos metais. Então a gente aprendeu a extrair os minérios do solo, né, de rochas e por aí vai, aquecer, né, fundir esses minérios em fornos de alta temperatura, derretendo eles e criando assim objetos feitos de metal, abrindo mão do uso da pedra, seja da pedra lascada ou da pedra polida. Agora vão ser objetos de metais, como foices, lanças, facas, espadas e uma série de outros objetos feitos de metal. E durante esse período também conhecido como Idade dos Metais, que se destaca pelo uso do metal e desenvolvimento da metalurgia, nós temos também o surgimento das primeiras cidades habitadas por grupos humanos, certo? Então, aquelas aldeias, aqueles vilarejos, aqueles povoados lá do Neolítico vão crescendo, crescendo e se transformando em cidades. E olha só, essas primeiras cidades, geralmente, estão todas próximas de leitos de grandes rios. É isso mesmo. As primeiras cidades e civilizações surgiram às margens de rios. Por quê, pessoal? Era muito importante. Ora, nenhum ser vivo sobrevive sem água. Então, tanto os animais quanto as plantas, e especialmente os seres humanos, precisavam de água. E não era comum naquela época, né, você criar grandes encanamentos para levar água até onde as pessoas estavam. Era muito mais simples e plausível as pessoas viverem perto da água. Então, as primeiras cidades que vão surgir e dar origem às grandes civilizações da antiguidade, elas surgiram às margens de grandes rios, porque o rio era uma fonte de recurso natural muito importante para dar aos animais água para beber, para irrigação e fertilização do solo nas áreas de cultivo, né, de plantio, afinal de contas eles são agricultores, para pesca, para navegação e especialmente água para consumo humano. O homem não poderia viver e não pode viver, né, sem abastecimento de água. Então as primeiras grandes cidades teriam surgido em torno da água, por isso elas são consideradas e chamadas de sociedades hidráulicas ou comunidades hidráulicas, né? Hidráulicas vem de hídrico, hídrico vem de água. Então, são as sociedades que se desenvolveram às margens das fontes de água. E aí, nós temos vários exemplos, né? Os clássicos exemplos, como o Egito, às margens do rio Nilo, a Mesopotâmia, né, onde viveram sumérios, acadianos, assírios, babilônicos, viveram entre dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. As civilizações Mohenjo-Daro e Harappa, mais conhecido como as civilizações que deram origem à Índia, né, próxima ali ao rio Indo, ao rio Ganges. Na China, nós temos o Rio Amarelo, o Rio Azul, né, o Yangtze. Todas essas civilizações antigas se desenvolveram às margens de grandes rios, afinal de contas, a água era e ainda é, né, gente, um recurso indispensável para a sobrevivência humana. Então, tá aí. Essa é a pré-história. Essa é a proposta apresentada pelo material aí do PET na semana 1. Olha aqui, vocês podem perceber o esquema, né? O paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Está explicada a matéria e a partir de agora a gente vai desenvolver, portanto, as atividades que o PET propõe para essa primeira semana, tá bom? Porém, já deixando claro para vocês, essas atividades serão trabalhadas
num outro vídeo, numa próxima aula. Tá certo, pessoal? Um beijo para vocês. Muito obrigado por estarem aí acompanhando e bons estudos. Contem comigo para o que precisar. Tchau, tchau.